Boa noite a todos. Continuando a nossa série de mensagens, de meditações nas práticas devocionais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática devocional da alegria, né? Nós falamos ontem sobre a prática devocional, nós falamos sobre a confiança, né? Foi muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado. Nós já falamos aqui sobre várias práticas, né? Só recapitulando, só mostrando aqui como é importante esse tema, né? Da leitura bíblica, da oração, do desabafo, da confissão, da restauração, da humildade, né? Vimos também a da confiança e hoje vamos ver a da alegria e amanhã a gente vai ver a prática do amor. E a gente encerra esse ciclo de essa série no tema práticas devocionais. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do contentamento proporcionado pela presença de Deus na vida daquele que busca e da descoberta e exploração das muitas variadas minas de alegria que estão à margem do caminho em direção à vida eterna. É o que o Elbino César fala, né? Então, a alegria não é só uma opção da vida, né, ou de vida, é uma ordem de Deus, né? A alegria é um mandamento. Em Cristo a gente encontra essa resistência, né, da alegria, né, de sermos alegres, né? A alegria não é um mau testemunho, a alegria é uma ordem de Deus para o seu povo. Nós encontramos isso nas Escrituras, né? O mandamento está espalhado, né? Quando você lê a Bíblia, você vê o tema da alegria em torno de vários textos, né? Nos livros da lei, nós encontramos a alegria, lá em Deuteronômio, no livro dos Salmos, né? Nos profetas, no Evangelho, nas cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos também ele falando sobre isso, inclusive há uma carta específica que ele fala sobre isso, né? No livro de Apocalipse também. Então a gente percebe que as escrituras elas contemplam esse tema da alegria de uma forma bem variada, né? Então a Bíblia nos ensina uma alegria, digamos assim, uma alegria contínua, uma alegria teimosa, uma alegria onde a gente possa demonstrá-la não de forma superficial, mas sustentada e baseada na fé, né? É uma alegria que não é movida a partir das circunstâncias, né? Ou do lugar, ou até mesmo a depender do seu estado de saúde físico, ou do seu estado espiritual, né? Ela fala de uma alegria que é movida a partir de uma compreensão de quem é Deus e do que Deus fez na nossa vida, do que ele já efetuou na nossa vida e do que ele continuará fazendo na nossa vida, né? Então, o próprio profeta Abacuque tem na sua oração, né? Ele traz, embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Lembra dessa oração? Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Eu estou lendo aqui numa versão da Bíblia Viva, não é? Abacuque 3, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 18. Então ele traz essa perspectiva da sua alegria vir do Senhor, porque Deus
o salvou, né? Então, é importante também lembrarmos que o apóstolo Paulo, e quando ele estava preso, né, na epístola, na carta aos Filipenses, né, ele enfatiza, né, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo declara isso, né, ele estava em circunstâncias difíceis, né? Ele diz assim ainda nessa carta, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, do versículo 12 ao 3. Ou seja, a compreensão do apóstolo Paulo está justamente de que ele pode suportar todas as coisas, porque, primeiro, a alegria dele é movida, ou vem sempre, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, não é a partir de circunstâncias ou de quanto ele ganha ou deixa de ganhar, do que ele tem ou deixa de ter, não é nessa proporção, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos mostra, né, ou descreve o regozijo, né, do seu povo no decorrer dos anos. Então a palavra de Deus, como eu falei, ela não economiza palavras para mencionar essa intensidade da alegria do povo, né? E a qualidade dessa alegria, a intensidade e a qualidade da alegria do povo, né? Então fala em grande alegria, né? Ou em alegria completa, por exemplo, lá em João 16, 24. Fala também na Bíblia sobre em abundância de alegria, em alegria que transborda, na plenitude da alegria, como fala no Salmo 16, versículo 11, nessa alegria perpétua, na alegria eterna. Olha quantos versículos, né? Nós vemos isso, né? Então a gente percebe o quanto que a palavra de Deus e o próprio Jesus faz questão de dizer que a alegria provocada por sua ressurreição seria perene, né? Ele diz assim, no Evangelho de João diz assim, 16, 22, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha que maravilhoso. Ou seja, não é uma circunstância, não é, seja ela econômica, seja ela material, seja ela de qualquer ordem, que vai tirar essa alegria. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Né? Evangelho João 16, 22. E a alegria, ela produz algo em nós. Né? A alegria proporciona o louvor. Né? Se alguém está alegre, que diz Tiago 5,13, se alguém está alegre, cante louvores. Né? O Salmo 42 lembra com saudade da multidão, das celebrações por ocasião das manifestações do povo em relação a Deus, né? A casa de Deus, né? Entre gritos de alegria. Então, o povo é muito festeiro, né? O povo judeu, eles festejam bastante, né? Então, a gente vê o povo comemorava a renovação na aliança, na época dos sacerdotes, né? Segundo Crônicas 23, 18, diz assim, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Então, é muito difícil a gente separar a alegria do louvor, a alegria da exultação, o louvor da música, né? A música da expressão, né? Como a gente vê da própria palavra de Deus, da expressão corporal, da dança, louvai-o ao Deus da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, né? O Salmo 150, louvai-o com adufes em danças, louvai-o com instrumentos de corda, louvai-o com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Então a gente percebe a própria manifestação ali, né, das pessoas em volta do louvor, em volta da música,
demonstrando justamente essa maravilha do que é o estado da pessoa em estado de louvor. Ela mostra esse intenso momento de alegria, de alguma forma, demonstrando através dos seus atos, através do seu comportamento, porque ela compreende que de fato essa alegria vem do eterno, vem de Deus, né? A gente percebe momentos de intensa alegria foram colocados justamente na música e na dança por Miriam, né? Logo depois da travessia do Mar Vermelho, pela filha de Jefté, logo depois da vitória do pai sobre os filhos de Amon, e por Davi, logo depois da sua recuperação, né? Logo após a recuperação da arca do Senhor. Então, esses são alguns textos que eu destaquei que mostram esses gritos de alegria, onde o povo de Deus demonstra isso, né? Porque eles estão alegres. Então, que fique bem claro para nós que a fonte da nossa alegria é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Nós que compreendemos o Evangelho da graça de Deus. Essa é a fonte da alegria, né? Salmo 16, 11 diz: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, né? E aí a oração de Moisés, lá no Salmo 90, 14, o versículo 14, diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Como é que está essa prática na sua vida? Ou você tem se alegrado apenas diante de momentos bons, né? Porque quando a gente compreende a alegria, a prática devocional da alegria nessa dimensão, o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente é motivada a se alegrar em todos os momentos, né? Então a nossa fonte primeira ou principal é a presença do Senhor na nossa vida. Quando se fala de alegria na palavra de Deus, na Bíblia, ela repete várias vezes. Se você acompanhar, né, você percebe essa repetição. E toda vez que a palavra de Deus repete um tema, é porque ela está querendo focar a importância daquele tema, né? Então ela se refere à alegria no Senhor. Sempre vem atrelado, sempre vem em seguida a alegria no Senhor, né? Você pode ver, por exemplo, nos Salmos, né? A oração de Abacuque, as cartas de Paulo, né, lá em Filipenses, né, ele vai demonstrar justamente essa alegria do Senhor. Então, algumas minas de alegria que eu quero destacar. Minas são fontes, né? A alegria não é tão difícil quanto os pessimistas pensam. Há pessoas que são mais dadas a uma tristeza, né? Elas muitas vezes por si só são desanimadas ou encontram justamente esse desânimo, né? Ver pessimismo em todas as coisas. Então, ela é provocada por coisas simples, sempre relacionada com a pessoa de Deus, né? Basta lembrar, por exemplo, que a alegria é um fruto do Espírito, né? Mas a Gálatas 5:22 relata os frutos que são motivados naturalmente pela carne, mas há o fruto do Espírito. Começa pelo fruto do amor, e tem a alegria, né? Como segundo fruto ali. Então, essa alegria do fruto do Espírito, né, é justamente essa compreensão de quem anda com Deus. O texto começa dizendo, lá no versículo 22 de Gálatas, diz assim: mas, né, o fruto do Espírito, ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são guiados pelo amor e são guiados pela alegria, e relata os outros frutos, né? No livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo, embora tenham sofrido muito, né? Uma outra fonte da alegria é a segurança do perdão e da salvação. Olha o que diz Lucas, capítulo 10, versículo 20. Alegrai-vos
porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha que maravilha! A certeza e a convicção de que nós, não de forma arrogante, mas com toda a sinceridade, com toda a humildade do nosso coração, podemos nos alegrar porque um dia Deus nos amou e nos salvou, e porque as promessas da sua palavra nos diz, né, que se nós confessarmos nossos pecados, justo ele é poderoso para nos perdoar. Então isso é motivo de alegria, né? Todas as vezes que Deus se manifesta e aviva a sua obra no decorrer dos anos e a faz conhecida, há muita alegria. Isso aconteceu, né, com o profeta Abacuque, lá na sua oração, capítulo 3, versículo 2, diz: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará, né? Então, talvez uma das fontes principais do povo de Deus é justamente a compreensão de que a nossa alegria é no Senhor, vem do Senhor, e é Ele quem continua nos dando essa intensidade, né? Tanto nesse sentimento da alegria. Ou seja, o sentimento da alegria não é só um estado momentâneo, né? Mais perene, mais contínuo, como nós vimos agora há pouco. O crescimento quantitativo, Elbelin César diz, né? O crescimento quantitativo e qualitativo da alegria, ou da alegria da igreja, na igreja primitiva, foi celebrado com muita alegria. Livro dos Atos dos Apóstolos, narra justamente o crescimento efusivo da igreja primitiva, né? Eles tinham essa compreensão da divisão do bem comum, eles tinham a compreensão de que todas as coisas eram e partiam e vinham do Senhor, né? Então, Atos 15:3 fala justamente dessa alegria que aqueles irmãos tinham em ver a obra do Senhor sendo expandida, né? Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Isso é um provérbio de Salomão falando sobre a questão da alegria. Então, a alegria também pode ser percebida como fonte quando nós percebemos, né? Até Jesus falou sobre isso, e, né, falando sobre que o nosso trabalho não é em vão, né? E que nós veríamos o fruto do nosso trabalho, da nossa alma, e ficaríamos satisfeitos, né? Paulo corre risco de vida em Tessalônica, mas muito se alegrou com os resultados de seu trabalho naquela cidade, e ele escreveu assim aos Tessalonicenses: vós sois realmente a nossa alegria, a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2:20. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, queridos, as promessas de Deus, elas são baseadas nessa fonte maravilhosa que é a fonte de alegria. O Salmo 119 diz assim, o versículo 161 diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, né? Então, é muito interessante da gente ver que a esperança produz, né? A nossa esperança em Cristo produz essa alegria, que é uma alegria perene, que é uma alegria que não é baseada em circunstâncias, que não é baseada no momento, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:18, diz assim: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir e será revelada entre nós. Essa compreensão que o apóstolo Paulo tem da sua missão, né? Que a sua vida não está baseada necessariamente naquilo que ele conquistou como bem material, mas assim que o sofrimento a qual ele passa, embora momentâneo, no tempo presente, é para a glória de Deus, né? Os heróis da fé, lá listados no livro dos Hebreus, não obtiveram em vida
a concretização da promessa, mas viveram debaixo da alegria e do entusiasmo daquilo que Deus prometeu fazer a seu tempo. Olha que maravilha, né? Isso nos mostra justamente nessa digamos assim, a importância, né? A importância que nós temos de dar essa prática devocional, né? A prática da alegria. O que eu acabei de falar está em Hebreus 11, do versículo 39 ao versículo 40. Tá? Então, diante de tudo isso, o que nos resta a fazer? Diante de tantas, de tantas possibilidades de exercermos uma compreensão adequada, né, de como ser um cristão atualmente que produza alegria, que seja de fato alegre, né, que a compreensão da alegria no Senhor é no Senhor, né? Por que isso é importante? Porque nós vivemos numa sociedade que prega o contrário, né? Nós vivemos numa sociedade que a gente chama de uma sociedade pós-moderna, ou seja, essa sociedade atual, que é uma sociedade baseada na circunstância, né? A secularização, né, da sociedade, ou seja, a sociedade ela vive de uma alegria que depende de uma circunstância, de um estado de espírito, depende do ter, né? Depende de coisas e não do ser. A Bíblia mostra outra dimensão, que o nosso ser em Cristo é um ser alegre, né? Isso não quer dizer que nós não passemos por um estado de tristeza, né? Isso não quer dizer. Mas a Bíblia nos mostra que o nosso estado de alegria não depende do ter, né? E não do ser, ou daquilo que a gente recebe, né? Mas tem a ver com algo que é fundamental, né? Nós cristãos somos felizes porque nós podemos ter a possibilidade de dar, né? Como diz lá em Atos 20:30 ou 20:35, diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Não é verdade? Então, essas palavras atribuídas a Jesus é comprovada na experiência do povo de Deus, tanto na época da construção do primeiro templo, como na época da restauração da casa de Deus, cerca de 150 anos depois. O livro de Crônicas relata isso. Em ambos os textos se lê que o povo se alegrou. Olha só que legal, né? E eles se alegravam por contribuir de forma deliberal, ou melhor, a contribuição era voluntária, era de coração, não era forçado, né? Então, nós somos felizes porque nós compreendemos essa dimensão de que é melhor dar do que receber, né? Nós compreendemos que a nossa alegria é no Senhor e vem do Senhor, que ela não depende do nosso estado de espírito ou da nossa condição circunstancial, né? E eu quero falar um pouco sobre tempos de alegria, né? Já que nós vivemos dias diferentes, dias difíceis, com más notícias, com altos índices de mortes, não só no Brasil, mas no mundo. Nós vivemos diante de cenários de insegurança, de não confiança, como nós falamos ontem, né? Uma sociedade que vive em pânico, amedrontada, inclusive atingindo e influenciando os cristãos também, né, do nosso país. Nós primeiro temos que compreender que nós temos essa possibilidade de incorrer no pânico, no medo, na insegurança, no pavor, na não alegria ou na tristeza, porque tudo isso é fruto, né, da dimensão do pecado, né? Por causa da natureza humana caída, né, por causa da queda que nós
que causou toda essa desordem, né? Que causou toda essa incredulidade no coração, toda essa inconstância, por causa do orgulho, da altivez do homem, né? Por causa da fome e da miséria, por causa da enfermidade e da morte, por causa da rejeição desse homem a Deus, ao Evangelho, à boa notícia de Jesus, é que ele se distancia dessa dimensão da alegria, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ressalta esta verdade, que na vida há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de rir, há tempo de saltar de alegria. Então a gente compreende a alegria no Senhor como algo maravilhoso, como ideal para a humanidade, como algo que é benéfico para a humanidade, para aqueles que creem nas promessas do Senhor. Mas nós cremos também que há tempo para todas as coisas, né? Não sei como é que está o seu coração nesse momento, a sua condição nesse momento, ou a sua situação nesse momento, né? O próprio Jesus, o Cristo de Nazaré, a fonte de toda alegria, teve os seus momentos de tristeza, não é verdade? Ele chegou a chorar, né, ao ver Maria ali, né, diante de a irmã de Lázaro, né, em prantos por causa da morte do irmão, né? A Bíblia relata que Jesus chorou outra vez na entrada ali triunfal em Jerusalém, do alto ali das montanhas, do Monte das Oliveiras, né? Então, a sua tristeza ali no Getsêmani, né? A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, ele diz lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 38. Então a gente vê Jesus também, como Filho de Deus, né, passando por momentos difíceis. E a promessa de que ao Evangelho chegar até a mim e a você, até nós, seria de que nós passaríamos também por momentos difíceis, mas a diferença é que nós contamos com a presença dele, né? Então, de uma forma especial, né, a tristeza torna-se para alguns uma virtude, ou torna-se para alguns talvez o pecado, né? Mas Paulo se mostrou muito preocupado, né? Eu queria destacar isso aqui, com a incredulidade dos judeus. O apóstolo Paulo, a despeito de todas aquelas prerrogativas do povo eleito, né? Seus irmãos e compatriotas segundo a carne, lá no livro de Romanos 9, de 1 a 5, ele diz assim, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Isso o apóstolo Paulo disse, né? Jó também se mostrou virtuoso porque não se alegrou com a desgraça daquele que lhe devotava ódio. Lembra disso? Lá em Jó 31, 29, né? Aliás, está escrito, o que se alegra na calamidade não ficará impune. Provérbios 17, 5. Existe o alegre-te, Zacarias 9, 9, e o não te alegres, Oséias 9, 1. Percebe como é interessante do que a gente está tratando? A gente está tratando de uma prática da disciplina que faz a gente compreender a dimensão da alegria no Senhor. Essa alegria no Senhor não nos isenta de, em algum momento da nossa vida, passarmos por momentos de tristeza. Como diz aqui Oséias 9:1, o não te alegres. Ou Tiago 4:9, que diz assim, o alegra-te é para as coisas que Deus faz. E o não te alegres, que é o que fala Tiago, melhor dizendo, é para as coisas que o homem faz de errado. O que Deus faz, a gente observa lá no Salmo, vou até ler aqui o Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24, diz assim, ó: Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos
e exultemos neste dia. Salmo 118, versículo 24. Agora o que diz Tiago 4:9? Tiago 4:9. Diz assim, Tiago 4:9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Ele está falando justamente daqueles que não se submetem a Deus, né? Ou seja, o não te alegres é para as coisas que a humanidade, que o homem, que a mulher faz de errado e que não agrada a Deus. Se você lê todo o texto, ele está falando de orgulhosos, né? Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, o texto de Tiago, né? Aí no versículo 7, ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Aí ele fala no versículo 9, entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Então, ele está falando justamente dessa não compreensão daqueles que não se submete a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus para as suas vidas, né? Portanto, já indo para o final, diante de tudo isso que nós falamos aqui, da prática da alegria, né? A tristeza, a gente percebe que ela tem que ser, é algo que faz parte da nossa vida, né? É algo que tem que ser reconhecida na nossa vida, em algum momento da nossa vida, e que a tristeza tem essa dose, né? Digamos assim, ela deve ser bem dosada, né? Ela tem que ser passageira, né? Ela não pode ser permanente. A alegria, sim, tem que ser permanente. Ela tem que ser usada por Deus para provocar humildade, arrependimento, a mudança de comportamento, a tristeza, né? Tem de ser resolvida pela consolação das Escrituras e pela consolação do Espírito Santo, né? Pelo consolo. O Espírito Santo é o nosso consolador. Tem de ser amenizada pela esperança cristã, tem de ser sucedida pela alegria. Ou seja, só existe alegria porque tem tristeza, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Tem de ser positiva como as dores da mulher que está para dar à luz, prontamente aliviadas ao nascer, né? A criança. Tem de ser vencida e subjugada pela alegria do Senhor. Para tanto é necessário recorrer a Deus, sempre. Salmo 90:15, vou ler aqui para vocês. Alegremo-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos, quando suportamos a adversidade. Portanto, eu pergunto para você, você tem conseguido mandar a tristeza embora? Principalmente nesses dias? Ou você tem oferecido resistência a ela, né? Como tem sido essa prática na sua vida da alegria? A alegria não como uma opção, né? Hoje eu estou alegre. Muitos procuram subterfúgio da alegria em medicações, em substâncias, né? Aqueles que não conhecem a Deus vão para, né? Colocam essa coisa, uma festa que vai me produzir alegria, né? Os mais jovens têm muito disso, eu preciso ser alegre, então preciso encontrar algo que me faça ser alegre, né? Então, a alegria que é mostrada na palavra de Deus é uma alegria que não é uma opção, né? É um mandamento, né? É uma ordem, né? Uma ordem de Deus para a nossa vida. Aqueles que creem no Filho de Deus, que têm essa esperança na redenção, né? Que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Automaticamente produz essa compreensão de que a alegria é algo perene na nossa vida, né?
Há de fato, né, tempo, como nós observamos no livro de Eclesiastes, tempo para tudo na vida, de prantear, de saltar, de rir, de chorar, de silenciar, né? E a pergunta que eu faço é: você tem saltado de alegria nesses tempos difíceis? Ah, como tem sido, né? Fica aí a pergunta para a gente refletir. E o que você deve fazer quando estiver alegre, né? E quando estiver sofrendo? Celebre, né? Um bom começo é olhar para o livro dos Salmos e perceber o quanto que os salmos de adoração e de celebração, né, é justamente a compreensão do salmista de que ele está tão feliz que ele demonstra a sua alegria escrevendo um salmo, né? Salmo, um salmo que eu gosto muito, que é um salmo de alegria, um salmo de celebração, que eu vou encerrar com esse salmo. É o salmo de número 150. Eu gosto dele porque ele mostra justamente o coração do salmista, né, alegre. Ele começa dizendo assim: aleluia, louve a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento. Olha, ele começa olhando para os benefícios da criação. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Deus é grande, Deus é maravilhoso, né? Louvem ao som de trombetas, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Amém? Então, acho que a alegria do Senhor deve continuar sendo a nossa força, né? A gente tem tanta alegria para fazer, a gente se alegra diante de tantas coisas, né? A gente se alegra diante de tantas coisas belas do nosso cotidiano, seja com a cultura também, que tem coisas que a gente se alegra, né? Por exemplo, eu vejo as pessoas se alegrando com o futebol, são efusivos, são alegres, né? Torcem pelo time, defendem o time, vão no jogo lá, alguns participam da torcida, gritam alegremente quando ganha, né? Quando são campeões, tá lá, é meu time em primeiro lugar, seja, né, no Brasil, fora do Brasil. Quando perde o time, fica triste. Então tem esse movimento. Eu sinto falta isso às vezes nas coisas de Deus, né? Da gente produzir essa alegria, esse entusiasmo, assim como a gente tem pelo futebol, assim como a gente tem por algum hobby que a gente gosta de fazer, né? Que a gente coloca toda a energia, toda a nossa força, toda a nossa atenção, né? A gente coloca isso de uma forma intensa e contínua, né? Com qualidade, com quantidade, a gente gasta tempo, né? Às vezes falta isso em nós para as coisas de Deus e nas coisas de Deus. Então, fica aí a dica para a gente revisitar essa prática devocional da alegria, que é a alegria do Senhor, que é a minha força, que é a sua força, continue sendo a nossa fonte, né? Continue produzindo em nós alegre, não uma alegria passageira, uma alegria fantasiosa ou falsa, né? Mas uma alegria que parta mesmo de dentro para fora, do nosso coração para fora. E isso possa contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Que Deus te abençoe. Quero finalizar essa live, esse tempo aqui com você que ficou até o final, que você que vai assistir ou ver esse vídeo depois, que você possa ser abençoado. Quero terminar orando com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, que o Senhor continue abençoando, sustentando a nossa vida, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que nos momentos de dificuldade e tristeza nós não percamos nunca a dimensão de que o Senhor é a nossa alegria, que nós devemos, em resposta à alegria maior que nós tivemos, a boa notícia que nós recebemos do Senhor, de receber do Senhor, né? O amor tremendo, amor este que nos salvou, que nos alcançou, amor este que nos perdoa, graça essa que nos é abundante, né? A bondade do Senhor que nos é manifestada continuamente, sem merecermos. Isso só nos faz
responder a essa ação do Senhor de forma alegre, Pai. Que possamos, assim como os salmistas, né? E assim como o apóstolo Paulo, que se alegrou no Senhor, mesmo estando preso, né? Jó, passando por todo o sofrimento, se alegrou no Senhor. O profeta Abacuque, que mesmo não entendendo os dias difíceis que vivia e como que o Senhor trouxe juízo para o seu povo, trazendo o povo, os caldeus, que era um povo violento, para trazer juízo para o teu povo. Mesmo assim, o profeta compreendeu, né, que ao orar, ao subir na torre de vigia, que ele tinha que se alegrar no Deus da sua salvação, Pai. Que assim aconteça com cada um de nós. Essa é a minha oração nesse fim de tarde, nessa virada de dia. No nome precioso de Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, fique na paz. Amanhã nós vamos finalizar, amanhã às 18 horas, essa série de meditações nas práticas devocionais, falando sobre a prática do amor. Que Deus te abençoe e até amanhã.